Oi galera, tudo bem? Eu me chamo Morgana Orso. Venho aqui para falar com vocês sobre o nosso processo do visto EB2NW. Nós estamos em fase final já do visto. Nós já recebemos a nossa TQ e estamos aguardando a data para a entrevista e depois a nossa mudança oficial, que a gente pretende mostrar muita coisa aqui para vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os prós e os contras. O que foi que nós avaliamos para decidir então entrar com o processo de visto e fazer essa grande mudança. Pessoal, então antes da gente começar o assunto do vídeo, quero lembrar vocês de curtirem, de me seguirem, deixarem o like aqui para que a gente continue fazendo vídeo para vocês. E não deixem de comentar também, como a gente vai falar sobre os prós e os contras, o que vocês também avaliaram, quais foram os pensamentos de vocês a respeito disso, se vocês concordam ou não, para que a gente possa ter essa troca realmente e que vocês, quem ainda está pensando em entrar com o processo de visto, possa auxiliar nesse momento de decisão. Só quero deixar bem claro que essa lista foi desenvolvida por nós, por mim, pelo meu esposo. Então são aspectos bem pessoais do que nós avaliamos. Acho que os prós e contras sempre vão ser bem pessoais de cada um de vocês. Pode ser que vocês se identifiquem com várias coisas aqui que nós falamos, não concordem com outras, porque isso vai muito da realidade de cada um. Também quero deixar bem claro que nós entramos com o processo do visto, nós pensamos em iniciar com ele lá em 2021 ainda. Então nós entramos, o processo deu entrada em fevereiro de 2022, mas a gente começou esse planejamento em 2021 e nós não temos nenhuma relação política com a nossa decisão de ir embora. Então o primeiro fator que fez com que nós decidíssemos mudar, a primeira coisa que nós pensamos foi as novas experiências que vão nos possibilitar e também a relação com a cultura, a imersão que a gente vai ter na nova cultura. Tem muita diferença cultural Brasil e Estados Unidos, então lá a gente vai poder viver de forma, realmente o Natal, que nossa aqui é muito diferente, o St. Patrick's Day, o Halloween e vários outros momentos que aqui nós não temos, a gente só vê em filmes, vê em outros locais. Então essa imersão cultural, a aprendizagem que nós teremos com a mudança foi o primeiro fator. O segundo fator positivo, então, como nós consideramos aqui como um pró, é em relação à segurança. Como vocês já devem ter visto, o Brasil já foi considerado em muitos anos, inclusive nesse, consecutivos, como uma das 25 nacionalidades com maior índice de criminalidade. E os Estados Unidos, óbvio, tem crime, tem roubo, tem assalto, tem tudo isso, mas num índice muito menor do que nós temos aqui no Brasil. Maior parte dos crimes, de acordo com as pesquisas, 75% dos crimes que são feitos nos Estados Unidos têm uma resolutividade. Então isso também foi bem decisório para nós. Então o terceiro fator que nós observamos foi o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia principalmente renda, saúde e educação, que nós avaliamos. Os Estados Unidos está em 21º na posição mundial, Então, um IDH excelente, tem outros países que têm IDH melhor, mas ele está numa excelente posição, enquanto o Brasil está na 87ª posição, bem atrás dos Estados Unidos. O IDH do Brasil é bem baixo, principalmente relacionado a questões de renda, diferença aqui de renda na população, questões relacionadas a gênero, questões de desigualdade. Então tem vários pontos negativos aqui que ainda precisam de desenvolvimento no Brasil. Nosso quarto ponto positivo é a imersão na língua inglesa. Eu estudo inglês há bastante tempo já, mas eu sempre tive uma dificuldade em aprender, de fato, em falar principalmente. Eu sei ler muito bem, eu consigo entender muito bem quando eu ouço alguém falando, mas eu tenho uma dificuldade para falar justamente porque me falta essa imersão na língua inglesa, que é a língua mais falada do mundo. Então, nós estarmos morando lá vai trazer vários benefícios em relação a essa aprendizagem. Nosso quinto aspecto positivo, então, tem a relação com a educação. A gente sabe que os Estados Unidos, disparado, tem centenas de universidades que estão classificadas entre as melhores universidades do mundo. Isso vai deixar o nosso currículo
muito melhor, né? Para mim, que sou formada em psicologia, Estados Unidos é referência na área da terapia cognitivo-comportamental, que é a área que eu estudo. Então, a maioria dos livros que eu tive contato durante a graduação, pós-mestrado, enfim, que eu estudei, eu vou ter contato muito mais próximo quando estiver lá. Isso vai melhorar muito mais o meu currículo. Claro que vão ter algumas dificuldades nesse processo também, porque vai ter a validação de diplomas, equivalências, tudo que a gente precisa fazer lá, mas com certeza só vão se somar as experiências que eu tive aqui no Brasil. Nosso sexto motivo aqui positivo é o amadurecimento e crescimento pessoal que nós vamos ter. Tem os desafios relacionados a isso, mas acho que vai ser um momento bem importante para nós de autoconhecimento, de se conhecer as coisas que nós gostamos, o que nós gostamos de fazer, de imergir nas novas culturas, de ter significados diferentes nas nossas relações interpessoais. Então, vai ter um aspecto diferente, vai ser uma nova aprendizagem no sentido pessoal também. Nosso sétimo aspecto positivo, e que para muitas pessoas é a primeira coisa que elas pensam quando falam em mudar para os Estados Unidos, é o poder aquisitivo. Porque lá a gente sabe que tem muita diferença nas questões de aquisição. Se vocês forem olhar para comprar um carro, por exemplo, lá é muito mais facilitado para ter um carro do ano, um carro mais recente do que funciona aqui no Brasil. Além de que, vou trazer alguns dados para vocês relacionados à Flórida, que é o estado que nós pretendemos morar. Então, na Flórida, em 2021, foi base salarial de $10 por hora. E já na lei foi incrementado que a cada ano fosse aumentando $1 até chegar em 2026 a $15 por hora de trabalho. Enquanto aqui no Brasil nós recebemos uma média de R$ 5,40 por hora, o que dá uma média salarial de R$ 43,40 por dia aqui no Brasil. Isso comparando o salário mínimo, tá? Da Flórida com o Brasil. Então, só fazendo uma comparação assim básica, nós olhamos o valor do Big Mac nos Estados Unidos, ele tá uma média de $5. Então, lá, né, atualmente já com o valor do salário mínimo hoje, nós poderíamos comprar 2 Big Mac em 1 hora de trabalho. Enquanto aqui no Brasil, um Big Mac custa R$15, então dariam 3 horas de trabalho para poder comprar um. Então, enquanto no Brasil você precisa de 3 horas para comprar um, nos Estados Unidos, em 1 hora você pode comprar 2 e em breve comprar 3, né? Porque vai aumentando $1 por ano até 2026. Claro, né, pessoal? É uma comparação extremamente básica daquilo que nós observamos, mas é só para a gente ter uma ideia dessa diferença. Claro que tem várias outras coisas que entrariam aqui, coisas de marca, coisas que não são de marca, que a gente vê a diferença de valor e de poder de compra relacionado ao Brasil e aos Estados Unidos. E ainda quando vocês forem avaliar essa questão financeira, a gente não pode fazer a conversão, né? Muita gente já começa a converter quanto que daria a hora lá, convertendo para o valor aqui em real. Porém, lembrem, vocês vão estar lá, vocês vão gastar em dólar e receber em dólar. Igual que no Brasil, você recebe em real e gasta em real. Então, não façam a conversão de tudo. Então, o último pró que nós avaliamos, mas não menos importante, é a possibilidade de viajar muito mais do que nós viajamos aqui. Então, quando nós pensamos nisso, nós começamos a pesquisar sobre os valores de passagens dentro dos estados americanos, como é que funciona. A gente sabe que a passagem aérea aqui no Brasil é extremamente cara. Então, várias vezes a gente já pensou em ir para alguns lugares aqui do Brasil e a passagem estava assim, mesmo que aqui dentro do estado de Santa Catarina, que é onde eu moro, R$ 1.200, R$ 1.500 para te fazer uma viagem, por exemplo, aqui de Chapecó para Florianópolis. Enquanto, né, a gente pensa em morar na Flórida, eu fiz algumas pesquisas de passagem da Flórida para Nova York, que custava $70. Então, a diferença é extremamente grande para viajar dentro do país e para outros lugares, como Europa, outros locais também é bem mais em conta. Claro que isso tem relação com o tópico anterior, que é as questões financeiras, porque a gente vai ganhar em dólar e isso vai facilitar para as questões de compra também das passagens aéreas. Outro aspecto que nós pensamos muito no início foi relacionado à qualidade de vida
e o tempo que nós temos em relação à nossa saúde mesmo. A gente sabe que lá na Flórida, por exemplo, tem ciclovias imensas, tem muitos parques para que a gente possa caminhar com segurança. Então, tudo isso entrou no nosso planejamento, tudo isso foi essencial para a nossa decisão e é o que a gente espera ter quando chegar lá. Eu tinha falado que o tópico anterior era o último, mas aí eu estava falando e me lembrei desse também. Então, agora vamos falar sobre os negativos. O primeiro fator que nós listamos aqui e que nós já começamos a sentir desde o momento que a gente decidiu ir morar fora do Brasil é a saudade das pessoas que vão ficar por aqui, os amigos, a família principalmente, as pessoas que são próximas a nós, porque principalmente no início nós não sabemos quanto tempo a gente vai demorar para voltar para o Brasil, quanto tempo a gente vai ficar sem ver essas pessoas. Óbvio que a gente tem expectativa de vir com frequência para cá, mas a gente não sabe como é que vai ser lá e como é que vai ser essa organização, a nossa rotina, o nosso trabalho. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração também. E nós precisamos estar preparados para alguns momentos que nós não vamos estar aqui, que vão ser importantes. Talvez casamento de amigos, aniversário, festas, alguns lutos, despedidas, que a gente não vai ter tempo de vir. Então, a gente tem que colocar tudo isso em mente antes da decisão, porque também é importante, a gente sabe que isso afeta quando a gente estiver morando fora. Outro contra que nós colocamos aqui em relação à ansiedade, como já falei para vocês, eu sou psicóloga, então vou falar sobre vários aspectos psicológicos. E a ansiedade realmente atrapalha muito, porque essa ansiedade nesse momento, a gente está muito ansioso para a mudança. Aí chega lá, a gente coloca muita expectativa lá também, né? Então a gente está saindo da nossa zona de conforto aqui de empregos, que nós tínhamos uma garantia, em relação à aposentadoria e várias outras coisas. E quando a gente vai pensar em tudo isso, vai gerando ansiedade em vários sentidos. E ela acaba nos atrapalhando e nos incomodando se a gente não souber como gerenciar. Então ela acaba entrando como um fator negativo também. Antes eu falei para vocês como um fator positivo a imersão na cultura, mas ela precisa vir aqui também como um fator negativo. Tem coisas que vocês precisam avaliar os dois lados, que são positivos e que também são negativos, porque a gente vai ter um choque cultural, a gente vai ter diferença na alimentação, a gente vai ter diferença na forma como as pessoas se tratam lá. Então a gente já tá tentando fazer isso agora, vendo vídeos, acompanhando brasileiros que moram lá, que falam como é que os americanos tratam. Até questões básicas, assim, que a gente percebe, né? Por exemplo, americano não tem um feliz aniversário tão animado quanto é o brasileiro. Não cantam, não bate palma, como a gente faz aqui. Então tem coisas que vão acabar impactando, que a gente está acostumado aqui, que lá nós não vamos ter, como coisas que a gente vai pegar e vai colocar no nosso comportamento, que vão ser práticas comuns, por a gente estar inserido lá, mas que num primeiro momento vão ter um grande impacto. Outro contra, que para mim acho que é um dos fatores principais, não principal, é relacionado ao sistema de saúde. Todo mundo sabe que nos Estados Unidos não existe SUS, então nós não temos um sistema gratuito lá como tem aqui no Brasil. Por mais que eu sei, né, vocês podem comentar aí, falar do SUS, falar que é complicado e etc. Tem muita gente que critica, mas é o nosso sistema de saúde gratuita, ele nos possibilita muitas coisas para várias pessoas que são de baixa renda, atendimentos gratuitos nos postos de saúde, cirurgias gratuitas, e que lá nós não vamos ter se a gente precisar. Claro que lá tem plano de saúde, que tu paga um valor mensal, então tu tem que avaliar quais planos são melhores, que tem uma cobertura melhor, mas os serviços de saúde lá são extremamente caros, que aqui no Brasil costumam ser mais em conta para nós, como dentista também é mais caro, o médico de forma geral para te ter uma consulta. Então tem coisas que lá vão custar muito mais, uma cirurgia, uma internação, por exemplo, e que aqui vocês conseguiriam de forma gratuita. Outro ponto negativo é que todo mundo, quando a gente falou que ia mudar para os Estados Unidos, pediu isso para nós sobre onde a gente ia morar, porque inclusive onde a gente vai morar tem catástrofes naturais. Então é sobre isso, as catástrofes que existem, as relações climáticas. Então lá tem furacões, tem tornados, tem as nevascas, tem tudo isso que vai influenciar. Nós vamos morar na Flórida, então lá tem
os furacões, né, que a gente vê com frequência nos noticiários aqui no Brasil também. Nós levamos em consideração isso no momento que a gente foi escolher a cidade onde a gente vai morar. Eles passam, mas geralmente com uma intensidade menor e com um aviso de 2, 3, até mais dias de antecedência já, para que os moradores se preparem. Então as casas já são organizadas, já são preparadas para que não tenha grandes destruições. Eles têm um preparo muito grande em relação a isso. Óbvio que nós ficamos com medo e que provavelmente as primeiras vezes que acontecerem a gente vai sair da cidade, que a gente vai ter medo de ficar lá, né? Mas é algo que a gente tem que levar em consideração também no momento da escolha. Outra coisa que a gente levou em consideração, que é em relação ao que a gente estava falando agora, não entra nem num pró, nem num contra, dependendo do estado que vocês forem morar, e aí vai depender muito de vocês, é o clima. Por quê? Por exemplo, a primeira opção, o primeiro lugar que nós pensamos em morar quando a gente falou que ia fazer a mudança era Massachusetts. E lá neva e fica extremamente frio. Por mais que a gente more no sul hoje, aqui também seja frio, é uma diferença climática aqui do sul do Brasil para lá extremamente grande. E nós pensamos que isso ia ser um fator que talvez fizesse com que a gente não se adaptasse ao local, com que a gente fosse, né, vários meses ficam mais cinzas, então tem tudo isso que influencia, enquanto a Flórida é calor a maior parte do ano, lá o inverno não é tão intenso quanto em outros locais. Então isso foi um fator que fez a gente decidir morar na Flórida e não em Massachusetts. Galera, então esses foram alguns fatores que nós avaliamos. Algo bem importante que vocês precisam avaliar também e ajustar é em relação à expectativa que vocês têm e a realidade de como será lá. Por mais que a gente, né, tenha uma ansiedade grande, como eu falei antes para vocês, de fazer essa mudança, de começar a viver o nosso sonho americano, que é o que todo mundo fala, nós temos que cuidar para também não chegar lá e achar que vamos viver no castelo da Disney, que vai ser tudo maravilhoso e que vai ser feliz o tempo inteiro, porque a tristeza faz parte da nossa vida, né? Independente de onde a gente morar, a gente vai ter momentos de dificuldade, a gente precisa estar ciente disso. A gente está mudando para ter uma qualidade de vida melhor, para ter condições financeiras melhor, mas que a gente sabe que vai ser momentos que vão ser complexos também, a gente precisa se ajustar a isso, ter consciência desses momentos também, ajustar a nossa expectativa com a realidade lá. Claro que depois da mudança isso vai ficar extremamente mais claro de expectativa e realidade, mas são coisas que vocês já precisam levar em consideração. Pessoal, então esse foi um resumo, porque se a gente for colocar exatamente tudo que nós avaliamos no início, a lista é extremamente grande, né? Como eu falei, é muito pessoal de cada um, o pró, o contra, o que pode ser positivo para mim talvez não seja tão positivo para outra pessoa e vice-versa. Então ajustem conforme a realidade de vocês, não deixem de comentar aqui no vídeo os prós e contras de vocês, se vocês avaliaram que tem algo que nós não falamos aqui, compartilhem com outras pessoas para que elas possam comentar, possam colocar as ideias que elas têm sobre isso também. Óbvio, né? Eu sei que várias pessoas já falaram para nós, mas o que vocês vão desistir do Brasil? O Brasil pode melhorar, pode ter outros aspectos. Mas, galera, não é que a gente está desistindo do Brasil, o Brasil sempre vai continuar sendo nosso país materno, a gente gosta muito de morar aqui também, mas a gente quer mudar as nossas expectativas. Quando a gente pensou na mudança oficial, teve muita relação com os nossos trabalhos, uma sobrecarga de trabalho que nós tínhamos aqui e pouca qualidade de vida. Então a gente percebeu que estava trabalhando muito, a gente estava muito workaholic aqui, para no final do mês ter um salário melhor e não conseguir comprar tanta coisa, não conseguir fazer tanta coisa mesmo trabalhando tanto. Então para nós foi assim que a gente começou a pensar em mudar. Então para vocês também, né? Eu sei que vários de vocês começou da mesma forma, talvez outros pensaram em outros objetivos desse início. Então cada um tem as suas decisões e tá tudo bem. Algumas pessoas vão querer, acham melhor ficar no Brasil, enquanto outras acham melhor se mudar. A nossa decisão foi se mudar e no futuro, se a gente quiser voltar para o Brasil, a gente pode voltar. Nada nos impede de fazer esse retorno, se assim a gente desejar. E ok, né? Tá tudo bem. Essa foi a nossa decisão e eu sei que é a decisão da maioria de vocês que estão assistindo o vídeo também, que foi por isso que vocês buscaram sobre o assunto.
Então não deixem de comentar, de compartilhar, de curtir aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!